Oi, bom dia, senhores. Bom dia, pessoas. Prazer em falar com vocês novamente. Tudo bem, Júlia? Bom dia, Samuel. Bom demais. Valeu, João. Bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos os presentes. Seguinte, galera. Vamos continuar, né? Nós vimos aí, vou dar uma recapitulada, para quem não lembra, né, desde o início. Mas na última aula nós vimos as duas primeiras fórmulas de De Moivre, né? Que é aquela para operações com números complexos. Eu vou retomar aqui, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, e aí a gente continua. É o seguinte, ó. Bom dia, Jordana, tudo bem? Jordana de Assis. É o seguinte. Vamos recapitular aqui, ó. Primeiro, que as fórmulas, né, a gente usa para operações na forma trigonométrica, né? Mas nada impede de transformar de um para outro. Eu vou recapitular tudo aqui, tá? Só vamos gastar uns 3 minutinhos aqui, ó. Relembrando, para quem tá meio perdido aí, nós vimos que no plano cartesiano a gente consegue a representação de qualquer número complexo, né? Na forma algébrica. O eixo y era o eixo imaginário e o eixo x representava o eixo real, né? E qualquer ponto aqui, ó, sobre esse plano de Gauss, a gente não chama de plano cartesiano mais, né? Plano de Gauss representa um número complexo z na forma algébrica. Lembrando que a forma algébrica é essa aqui, né? A mais B vezes I. Lembrou? Lembrou, né? Ótimo. Essa é a forma algébrica. Aí o seguinte. No eixo X, como ele representa o eixo real, aqui, ó, você estaria representando o valor de A, né? E aqui a gente estaria representando o valor de B. Bacana? Esse Z aqui era o chamado de afixo. Certo? E aí nós vimos, após tudo isso, a forma trigonométrica, né? Quais são os elementos que eu preciso para escrever um número complexo qualquer na forma trigonométrica? Primeira coisa que você precisa é o módulo, ó. A distância desse afixo até a origem do plano cartesiano. Nossa, ficou sendo mais. Que é o módulo desse número complexo, ó. Você representava com a notação de módulo mesmo, ou com a letra grega Rho. Bacana, lembrou? Tá lembrando, né? E o ângulo que esse módulo faz com o eixo x é o nosso argumento. É o ângulo do afixo ali, né? Do módulo desse afixo. Aí, bacana. Beleza, Morgado, isso aí eu tô lembrado. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu um pouquinho embaixo esse negócio aqui, peraí. Aí. E aí a gente tem a forma trigonométrica, né, meninos? Na forma trigonométrica, ó, era aquela assim, ó. Módulo do número vezes cosseno de θ, cosseno do argumento, mais π vezes o seno de θ. Mas, professor, como é que eu acho esse módulo? Como é que eu acho esse argumento? Para quem não lembra da fórmula, o módulo é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Esse tamanho é B e esse tamanho é A, não é? Então, ó, o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras nele ali. E o argumento? Usa seno e cosseno ali, né? Seno e cosseno nesse triângulozinho aqui, ó. Hipotenusa é um módulo, A e B são os catetos. Cosseno de θ. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos voltar esse vídeo para cá.
E o seno de θ é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Bacana, Morgado. Lembrei disso aí tudo. Certo, filho. Então é o seguinte, ó, deixa eu minimizar esse trem aqui. Onde eu quero chegar, ó. A gente vai trabalhar sempre com essas duas formas agora, né? Tem exercício que ele vai te dar na forma trigonométrica, que pede para você transformar para a forma algébrica. E aí, dependendo do tipo de exercício, a gente vai ter que usar as fórmulas de De Moivre, né? Deixa eu só escrever aqui, ó. Essa aqui é a forma algébrica. Forma algébrica. E embaixo, bacana, forma trigonométrica. Feito a revisão aí, tranquilo, para relembrar, né? Trigonométrica. Que eu estava te falando, ó, tem exercício que vai variar entre as duas formas aí, né? Você faz o cálculo com a algébrica e depois transforma. E vice-versa. Então a gente tem que saber transformar, primeiramente, né? Claro. E depois identificar em qual situação a gente vai ter que usar as fórmulas de De Moivre. A gente viu as duas primeiras, ó, vamos relembrar também? Quais são elas aqui, ó? Fórmulas de De Moivre. Francês é chique de falar, né? De Moivre. Acho massa. Cecília, as fórmulas? Sim. Sim, senhora. Muito provavelmente. Porque agora a gente está no terceiro bimestre, né? Jordan é exatamente hipotenusa, né? O módulo. Não o Z em si, o módulo dele é hipotenusa, sim. Cecília, que dia que é a nossa prova, hein? Eu tenho anotado no papel aqui. É amanhã já? Não, então espera. Se é amanhã, obviamente eu já mandei, só que eu não lembro o dia que eu mandei. Então a segunda parte não, as fórmulas de De Moivre não. Vamos olhar aqui? Ó, finge que eu não tô mexendo no celular na aula, tá, gente? Vou entrar no meu e-mail rapidão aqui. Só pra eu ver a parte que eu já mandei. A de amanhã é aquela discursiva, não é? Ou já foi a discursiva? Sim. Tá, olhei aqui. Lembrei, olha só, gente, lembrei. É... Fórmula de De Moivre, não. Mas tem que saber transformar para forma trigonométrica. Tá? Vai cair as primeiras operações de algébrica. Aquelas operações de forma algébrica, vocês sabem, né? Multiplicação, potência de I. Lembra das potências de I? De pegar lá o expoente, dividir por 4. Ótimo. Na divisão, nós tem que multiplicar pelo conjugado, lembra? Então vai cair tudo isso. E transformar para a forma trigonométrica. Fechou? Transformar para a forma trigonométrica a gente já treinou muito, né? Você precisa calcular essas três coisas, ó. Módulo, cosseno e seno. A partir desses dois, você determina qual é o seu argumento, né? A partir dele, você determina, das duas aqui. Mais alguma pergunta, gente, sobre... Mais alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo? De boa, ótimo. Então, beleza. Então, fechou. Todo mundo vai acertar tudo? Sem problema. Fórmula de De Moivre. Ó,
A primeirona que nós vimos é em relação à multiplicação, né? Fala de novo, Cadu. O que vai cair na prova? Ou é sobre o argumento aqui? O que vai cair, né? Vai cair. Vamos lá. Vai cair, ó. Vou listar aqui, depois eu apago, ó. Operações na forma... Uai, o Cecília. O ideal é fazer as contas, né? E se tiver meio complicado lá e tal. Tem exercício que pergunta, por exemplo, a multiplicação entre dois complexos lá. A gente sabe que é, né? Só fazer o chuveirinho e tal. E dá um resultado. Mas tem outros que tem que fazer a conta. Só ter um bom senso lá. Cadu, seguinte, ó. Vai cair. Operações na forma algébrica. Que é essa aqui, né? A primeira, A mais BI. Quais são elas? Aquelas que a gente treinou no comecinho lá, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão na forma algébrica. Uma questão antes dessa aqui, tem questões sobre as potências de I. Potências de I, né? Que é aquela que você pega o expoente aqui, ó. E divide por 4 e olha o resto, lembra? Olha o resto aqui. A gente sempre sabe que vai dar uma dessas aqui, ó. Qualquer potência de I ou vai dar 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Fica variando entre esses 4 aqui. Tá? Potência de I, operações na forma algébrica, todas, né? Inclusive a divisão, que você tem que multiplicar pelo conjugado, lembra do conjugado? E transformação para a forma trigonométrica. Ele vai te dar um exercício, ó, um número na forma algébrica, aí pede para você escrever na forma trigonométrica. Te dá isso para transformar nesse aqui, ó. Tranquilo? Ficou tudo claro agora? Tranquilo, Cadu? Ó, os 3 tópicos aqui, né? São 5 questões, se não me engano. Falou, mano. Voltemos aqui, ó. Então é o seguinte. Primeiro que a gente viu. Vamos voltar. Primeira forma de Demoave é da multiplicação de dois complexos, né? Se eu tenho aqui, ó, um complexo Z1, vou multiplicar por outro complexo Z2 na forma trigonométrica. Como é que eu fazia isso, ó? Multiplicava os dois módulos desses dois números complexos. Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. E aí você vai fazer aqui, ó, na parte do ângulo, você vai colocar assim, ó, cosseno de... Aí você vai adicionar os argumentos, né? Cosseno do argumento de Z1, que é o θ1, mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2. Então, na multiplicação, você adiciona os argumentos e fecha aqui, ó. Bacana? Produto dos módulos, soma dos argumentos lá na parte do ângulo. A segunda que nós vimos foi a da divisão. A divisão segue o processo inverso do que você fez na multiplicação dos dois complexos. Geralmente é assim, né? Propriedade de log. Multiplicação lá vira a soma, divisão vira a diferença. É mais ou menos isso aqui, né? Propriedade de potência. Multiplicação de mesma base, você soma os expoentes. Divisão de mesma base, você subtrai. Então, basicamente é isso. Na divisão de dois complexos,
na forma trigonométrica, ó, Z1 dividido por Z2. Faz o processo inverso. Divisão entre os módulos, professor, então, módulo de Z1 dividido por módulo de Z2, vezes, e aí na parte do ângulo ali, ó, ao invés de somar, você subtrai os ângulos. θ1 menos θ2, mais I vezes o seno de θ1 menos θ2. Fechou? Nós vimos essas duas, a gente viu alguns exemplos, né? Fica faltando mais duas. Se você quiser me acompanhar, quer ver? No seu livro está na página, acho que é 13. Página 13. Tem as outras duas lá. Uma, inclusive, nem está nem destacada. Eu vou destacar ela porque é uma consequência da primeira ali, ó. Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui é só, né? Aquela revisãozinha básica ali que a gente fez. Agora eu vou passar, olha só. Depois, se você quiser, eu volto ali para tirar print, tá? Não precisa, não. A terceira fórmula que nós veremos é sobre potenciação de I, né? Potência de I, não, desculpa, do número complexo. Fórmula de potenciação. Olha só. Vamos entender o raciocínio aqui. Opa, não tem acento ali. Potenciação. Meninos, é o seguinte. A fórmula da potenciação aqui segue o raciocínio da fórmula da multiplicação. Né? Porque é o seguinte, ó. Se eu estiver multiplicando um número complexo por outro, a gente viu que tem que multiplicar os módulos, né? E adicionar os ângulos na hora de escrever lá na forma trigonométrica. Então pensa aqui comigo, ó. Se eu tiver multiplicando um Z1 vezes um Z2 vezes um Z3, eu não vou ter que multiplicar os módulos, módulo Z1, módulo Z3, e depois somar os três ângulos? Vou, não vou? θ1 mais θ2 mais θ3, e assim por diante. Mais I vezes seno, taraná. Se eu adicionar aqui um Z4, eu adiciono outra multiplicação de módulo aqui, né? E mais um ângulo aqui, certo? Mas o que é uma potência de alguma coisa? Não é a multiplicação de um número por ele mesmo, o tanto de vezes que o expoente determinar? Sim, professor, é isso. Então, se eu tenho um número complexo Z elevado a alguma coisa, é a multiplicação dele com ele mesmo. Não é isso? Ó, vou multiplicar esse número Z várias vezes. E aí entra nesse esquema aqui, ó, das fórmulas da multiplicação. Só que ao invés de multiplicar por números complexos distintos, eu vou estar multiplicando pelo mesmo número complexo, né? Então a gente tem um esquema assim, ó, na fórmula de potenciação. Sempre que eu tiver um número Z, vai pela definição de potência aqui, ó. O número Z elevado a N sempre vai ser a multiplicação desse Z por ele mesmo, né? Z vezes Z, tarará, tarará. Quantas vezes esse expoente determinar. No caso ali, como a gente está generalizando, né? Buscando uma fórmula ali, então vai ser N vezes. E aí a gente aprendeu o seguinte, ó. É uma multiplicação, professor, na forma trigonométrica. Uai, então eu posso resumir isso aqui na multiplicação pela forma trigonométrica, certo? Seria o quê, ó? Pegar o módulo desse Z e multiplicar por ele mesmo N vezes, né? Multiplicação dos módulos, vai me acompanhando. Deixa eu reduzir aqui, senão não vai caber. Multiplicação dos módulos, esse tanto de vezes, vezes. Aí na parte do cosseno do seno, ó. Cosseno de. Aí eu teria que somar os ângulos, né? Só que o ângulo desses números complexos é igual, né? São iguais. É o mesmo ângulo θ. Então eu ia somar aqui, ó. Θ
mais θ, mais tararã, esse tanto n de vezes, né? I vezes seno de θ mais θ, 3 pontinhos, esse tanto de vezes. Vai me acompanhando, gente? Se estiver falando rápido, vocês me avisam. Aí, vamos lá. A dedução aqui, ó. Uai, professor, então, z elevado a n vai ser assim, ó. Eu estou multiplicando o módulo o mesmo tanto de vezes, né? Tem n fatores aqui, ó. Então, o módulo vai estar elevado a n também, concorda? Então, vai ser módulo elevado a n vezes... Nossa, bolinho de vezes ficou feio. Parece que eu desaprendi a escrever aqui. Vezes. Olha só. Cosseno ali. Θ mais θ mais θ mais θ. Também n vezes, né? Porque são n números complexos. Numa soma de várias parcelas iguais, você pode resumir na multiplicação, né? Se fosse θ mais θ mais θ 10 vezes, seria 10 vezes θ. Como eu coloquei n aqui, para a gente generalizar, ó, vai ficar cosseno de n vezes θ. E, obviamente, como a parte do seno ali é a mesma quantidade, né? I vezes seno de n vezes θ. Aí, antes que alguém reclame que é difícil, antes que alguém comece a chorar aí, professor, complicado demais, tem muito n, muito θ. Cara, não é difícil. É igual eu falei para vocês, é receitinha de bolo, velho. É só substituir. Você segue os passos, não tem muita dificuldade, né? Praticamente zero, né? Vamos circular isso aqui. Ó, essa é a terceira fórmula. É uma consequência, né, da a fórmula de adição ali, tá? Então seria isso aí, ó. Potenciação. Por exemplo, vamos passar aqui. Se você quiser, eu volto. Um exemplo do seu livro, ó. Deixa eu jogar na tela pra gente aqui, peraí. Cadê? Tá, vou voltar, Gustavo. Enquanto eu procuro, você pode tirar ali, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Nada, que isso. Ó, o exercício 27 da página 17 de vocês aí. Vou jogar ele na tela pra gente aqui. Um instantinho. Ó, exercício simplesão, objetivo, diretão, ó. Me dá um número complexo na forma trigonométrica. Pergunta quanto que vale z elevado a 20. Manda livro 10. Deixa eu escrever aqui. Livro 10, página 17. Livro 10, página 17. Show, hein? Tranks. No outro, volta aqui, peraí. É esse aqui ou o primeiro? Quando você tira um print, eu vou tomar um café aqui.
Beleza. Valeu, falou. Vamos lá, vamos começar isso aqui, ó. Olha só. Me deu aí z igual a cosseno de π sobre 10 mais i vezes seno de π sobre 10. Então, z elevado a 20, ó. Ó a potência que ele quer que você calcule. Vamos escrever a fórmula aqui de novo, ó. Z elevado a n vai ser módulo elevado a n vezes cosseno de n vezes θ mais i vezes seno de n vezes θ. Fecha aqui, professor. Bacana. Olha o número complexo que ele me deu. Professor, não aparece o módulo ali do número complexo. Uau, o número aqui, ó, ele já entrou com cosseno, professor. Não tem nada multiplicando antes. Uai, jovens. Se não tem nada multiplicando antes, quer dizer que eu posso falar que tem o número 1 multiplicando antes, né? Ó, é tudo isso aqui vezes 1, é isso? Então, o módulo desse número complexo, para começar, é 1. 1 vezes isso é isso mesmo. Então, se não aparecer, o módulo é 1, né? Então, eu já sei. Professor, sei o módulo dele é 1, e eu sei o argumento. O θ ali já está explícito para você, ó. Já está na fórmula trigonométrica. É π sobre 10. Só jogar na fórmula, gente. Vamos lá? Ó, z elevado a 20 vai ser 1 elevado a 20. Opa, esse 20 ficou feio. 1 elevado a 20 vezes cosseno de 20 vezes. Opa. Hoje tá ruim de escrever isso aqui, cara. Cosseno de 20 vezes. O n é 20, né? Só pôr 20 no lugar do n. 20 vezes π sobre 10 mais i vezes seno. Aqui fechou, né? Fecha aqui. Seno de 20 vezes π sobre 10. Acabou, ó. E faz a conta, né? Olha só. 1 elevado a qualquer coisa é 1. 1 vezes cosseno de 20 vezes π sobre 10. Corta aqui, ó. Simplifica, né? Vai sobrar 2. Cosseno de 2π mais i vezes seno de 2π. Fecha aqui, ó. O exercício não perguntou. Ele só perguntou quanto que vale, né? Quanto vale? Z elevado a 20 vale. É uma pergunta que você tipo calcule, né? Então, assim, o ideal é você transformar isso aqui. Correto? 2π, meninos, é 360 graus. Lembra da relação? Ó? Π radiano equivale a 180 graus. 2π, logo, então, é o dobro, né? 360 graus. Vamos substituir aqui, ó. 1 vezes isso, eu vou deixar sem aparecer 1. Cosseno de 360 mais i vezes seno de 360. O 360 no ciclo trigonométrico é o mesmo ponto que o zero. Lembra daquela tabelinha que eu mandei para vocês. Tá? Consulta ela. Pode consultar na hora da prova lá, né? Tranquilo. Para determinar os ângulos. Cosseno de 360 vale 1. Cosseno de 360 vale 1. Mais i vezes seno de 360 vale 0. Então, ó, portanto, sobrou 1, né? Z elevado a 20 é igual a 1. Olha que delícia, cara. Ô, matemática é um trem bonito demais, gente. Ele te dá um número todo lá, trigonométrico, né? Pá, cosseno de 18 graus, mais i vezes seno de 18. Se você levar isso a 20, dá 1. Olha a magia do negócio. Chega, emocionei aqui. Eu tô meio gripado. Bacana?
Vamos fazer mais um? Dá os 10 segundinhos pra você tirar o print aí. Show. Show, Jordão, show. Finalzinho, Amanda? Sim, sim. Você lembra aquela, Amanda, aquela... Mandei uma tabelinha para vocês com os ângulos. Tinha seno, cosseno, de um monte de ângulos que são notáveis para a gente, né, em trigonometria. Aqui, o que eu fiz? Ó, calculei o cosseno 360. E assim, vamos fazer um resumão rapidão aqui. Ó. No ciclo trigonométrico, o eixo y representa o seno e o eixo x representa o cosseno. E você conta... Mandei aqui mesmo. Mandei aqui mesmo. Se quiser, eu mando para vocês depois no grupo lá. É uma fotinha com todos os ângulos lá. Beleza. Aí, ó, você marca, mede os ângulos no sentido anti-horário se for positivo, no sentido horário se for negativo. Então, esse ponto aqui é o início do meu ciclo, ó. Parte dele, né? A origem aqui. Esse representa 0 graus, ó. Como é um plano, né? Vai de 90 em 90. 270. Completa 360 com a mesma volta aqui. O raio do meu ciclo trigonométrico é 1, é uma convenção. Esse raio aqui vale 1. Então, nesse ponto aqui, ó, que é o 0,360, o cosseno tem valor máximo, que vale 1. E o seno no eixo, olha o eixo y, o seno vale 0. Então, só substituir, ó, cosseno 360 por 1, seno 360 por 0. Tá? Tranquilo? Então, como ele quer o valor, z elevado a 20 é 1. Show? Deixa eu passar aqui. Vamos fazer mais um. Deixa eu escolher outro aqui, peraí. Amanhã a gente vê a radiciação. Vou escolher o 26. A gente tinha feito a A e a B, né? Porque eu não tinha feito a potência. Eu vou pegar o 26. Ó, o enunciado do 26 aí. Dados números complexos, taran, tararã. Determine a forma algébrica. Então, você vai ter que transformar no final, né? Ó, a letra C, que é a potência que a gente quer. Na letra C, ele quer que você calcule W ao quadrado. W ao quadrado. Deixa eu ver esse bate-papo. Tranquilo, Amanda. Ótimo. Então vamos lá. Dados dos números complexos. Taran, taran, determine a forma algébrica de W ao quadrado. Olha, já me deu o W tudo ali, né? Todas as informações necessárias. Quem é o módulo de W? Só bater o olho lá. Quer dizer, não, é W. Quem é o módulo de W? Só bater o olho, ó. Quem está de fora multiplicando. 4. Qual é o argumento? 75 graus. Ele quer o quadrado? Uai, vamos jogar na fórmula, né? Opa. Uai, professor, W ao quadrado vai ser, então, módulo dele ao quadrado vezes cosseno de 2 vezes o argumento mais I vezes seno de 2 vezes o argumento. Ok? Então, W ao quadrado vai ser 4 ao quadrado vezes cosseno de 2 vezes 75 mais I vezes seno de 2 vezes 75. Fechou aqui, ó. Passo a passo. Eu gosto de fazer passo a passo aqui. W ao quadrado vai ser 16 que multiplica
cosseno de 2 vezes 75, 150. Cosseno de 150 mais I vezes seno de 150, professor. Bacana, só que ele quer na forma algébrica. Aí você vai consultar aquela tabelinha que eu passei para vocês com todos os valores. Ó. O 150, o seno é o mesmo que o seno de 30, certo? Mesmo que o seno de 30. E o cosseno é o oposto do cosseno de 30. Porque eles são simétricos. E tá um em cada lado da reta ali, ó, que divide, né? Então, o cosseno, esse carinha aqui, ó, é o oposto do cosseno de 30. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é o mesmo valor. É 1 sobre 2. Vamos lá, ó, só para finalizar. W ao quadrado vai ser 16 vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais I vezes 1 sobre 2. Aí fechou, né, galera? Só multiplicar aqui, ó. Faz o famoso chuveiro. Então, na forma algébrica, W ao quadrado vai ser... Vai simplificar, né? O 16 com os 2 aqui embaixo, ó. Menos 8 raiz de 3 mais 8i. Finish. Só substituir e lembrar da tabela. Bacana? Tira aquele printzinho aí e copia depois, né? A próxima prova, sem ser essa de amanhã, vai cair essa segunda parte das fórmulas de Moivre, né? E as operações em si. Fechou? Valeu? Menos de 1 minuto. Deu tudo certo. Todo mundo sobreviveu a esta aula. Primeira aula de segunda-feira. Seria uma pena se vocês tivessem mais 5, não é isso? Sem poder dormir. Valeu demais. Tá? Qualquer coisa, eu tiro dúvida amanhã da prova também, tá? Mas vai estar bem tranquilo. Abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, até mais.